Irmãos, nós temos vivido um tempo de campanha de missões mundiais. Nesse tempo de campanha de missões mundiais, nós temos pensado sobre esse tema de viver a compaixão. Nós temos pensado em países que precisam da graça e do amor de Deus. Mas nós não fazemos ideia, nestes mais de 200 países que existem, como a realidade cultural é diferente de um para outro. Semana passada eu estava ministrando ali em Portugal, com vários pastores e missionários que trabalham com várias missões, igrejas de língua portuguesa. Como foi importante ouvir a experiência de pessoas que estão ali na França, e especificamente em Paris, trabalhando com pessoas de língua portuguesa. Ouvir pessoas que estavam ali na Inglaterra, e estão na Inglaterra, trabalhando com pessoas de língua portuguesa. Pessoas até da Finlândia, que trabalham com pessoas de língua portuguesa que estão por lá. Da Bélgica, Holanda. Ouvir pessoas que estavam ali na Espanha, na própria recepção de Portugal, e ver quais desafios essas pessoas viveram. Eu tive a oportunidade de estar ministrando 10 vezes ali, mas a maior parte do meu tempo foi de ouvir os desafios que cada um desses missionários e pastores tem vivido no seu campo. Por mais de 12 horas por dia, estava em escuta destes missionários e desses pastores. Chorei absurdamente, porque a gente não passou o que eles passaram nessa pandemia. Nós não enfrentamos o que eles ainda estão enfrentando nessa pandemia. Nós não fazemos ideia de quanto prejuízo emocional, psicológico, espiritual, material esse povo lá fora viveu. Nós temos um pouquinho do que nós vivemos. E o desafio do povo de língua portuguesa não é só de brasileiros ou de angolanos, guineenses, mas especialmente sobre o próprio povo de língua portuguesa europeia, em vários lugares do mundo. E a minha oração é que Deus tenha misericórdia desses pastores, desses missionários, e que eles continuem a jornada deles, fazendo prosperar os planos e os propósitos do Senhor, sobre essas linhas culturais, sendo um continente tão adverso como é, e vivendo influências tão grandiosas como a referência ali que nós hoje temos dentro da perspectiva da Rússia e Ucrânia. A nossa oração é que Deus possa continuar levantando homens e mulheres para fazer essa missão e outras mais que hoje são necessárias no mundo. Mas hoje de manhã eu estava falando sobre um pouquinho da Ásia e eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da Ásia nessa noite. Em especial sobre uma linha, vamos dizer, ideológica, filosófica, chamada confucionismo, que está muito presente entre os coreanos, entre os japoneses, entre os chineses, que estabelecem a chamada devoção filial, em que a proposta de valor e de respeito, de honra aos seus pais, pelos filhos, é extremamente necessária. E dentro desse contexto, nós encontramos uma análise que é diferente da que nós vivemos, por exemplo, no Brasil, em que nós aprendemos na Bíblia um mandamento com promessa, que é honrar os nossos pais, para podermos viver mais. Mas, quando a gente pensa sobre a decisão pessoal da salvação em Cristo, e nós encontramos o aspecto cultural de valor coletivo, por exemplo, da devoção filial, que é essa honra aos pais, de manter a tradição, de seguir as suas orientações, não se desviar dos caminhos, sejam eles quais forem. É importante a gente entender que há um dilema a ser enfrentado nesses aspectos culturais. Porque quando uma pessoa, nessa concepção asiática, ela se vê destoando de um segmento da tradição da sua família, do alinhamento da sua família, é complicado viver isso, mesmo esse pai e essa mãe não estando mais vivos.
mas a memória dentro da tradição cultural é suscitada e respeitada sempre. E aí é complicado, porque aceitar a Cristo é uma ruptura daquilo que envolvia principalmente o budismo, a sua linha de comunicação, a sua linha de fé, a sua designação em família, as suas crenças e valores religiosos. E isso também é uma ruptura de forma definitiva daquilo que era antes, porque nesse contexto nós não vamos estar juntos como nós hoje temos o privilégio de ter a condição de conduzir os nossos filhos no temor do Senhor. Eu vejo que honra para o Walter e a Lilica de poder ter as suas filhas nos caminhos do Senhor, que honra para nós ter os nossos filhos nos caminhos do Senhor, mesmo sabendo dessa dura realidade, de que cada 3 jovens, 2 desistirão definitivamente da sua fé cristã nessa geração. E nesse contexto, então, nós podemos ver dificuldades no que envolve isso. Mas é interessante que lá em Gênesis 2:24, assim como também Mateus 19:5, nós encontramos numa mesma consideração de que os filhos devem deixar os seus pais quando formarem a referência da sua família. Então, Gênesis 2:24 e Mateus 19:5 diz que o homem deve deixar o seu pai e sua mãe e junto com a sua esposa formar uma nova referência de família, formar uma só carne, estabelecer um desígnio, honrar essa constituição de nova família que ali está. Mas Jesus vai um pouco além disso, quando no versículo 29 desse mesmo capítulo de Mateus 19, ele diz que as pessoas precisam priorizar Deus, o seu reino, sobre todas as coisas. E isso significa, em algum momento, deixar de caminhar na segurança de estar junto com o cônjuge, com pai, com mãe, com filho, porque se nós não tivermos a Deus como prioridade plena nesse sentido, nós não seremos capazes do que for em decisão de deixar o pai, a mãe, o filho, a filha e essa relação de família, porque antes da família o mais importante é Deus. Eu já tive a oportunidade de dizer para vocês o meu testemunho pessoal, quando a minha decisão por Cristo não implicou em grandes coisas dentro da minha casa, mas a minha decisão a um chamado de Deus para o ministério trouxe uma dificuldade com a minha mãe. A minha mãe não aceitou de forma alguma que eu fosse para o seminário ou que me tornasse um pastor. Eu, em 1988, fui, sem a minha mãe saber, mas meu pai sabendo, ao Rio de Janeiro fazer vestibular no Seminário do Sul, porque ela não podia saber de uma situação como essa, que eu precisava prepará-la para aquilo que envolvia, se passasse no vestibular, e eu tinha colocado o desafio de passar entre os 3 primeiros colocados, que eu precisava de uma bolsa de estudo por lá. E a esposa do meu pastor, estando no Rio de Janeiro, visitando seu pai, que também era pastor por lá, passou pelo seminário e viu a listagem dos aprovados, e o meu nome estava na relação, e estava na condição da bolsa. Não vou dizer a posição, se foi em primeiro, segundo ou terceiro lugar, porque senão vocês vão dizer que é uma coisa de vascaíno. Mas dentro desse processo, ela liga imediatamente lá para casa, e no dia 16 de novembro de 1988, quem recebe o telefonema é minha mãe. E a esposa do meu pastor, Eneida, ela toda feliz diz para minha mãe: parabéns, parabéns, o Edson passou, ele conseguiu a bolsa. E ela disse: como assim? Passou em quê? Ele já está fazendo a faculdade. Ela disse: a senhora não sabe que ele fez vestibular aqui no Rio de Janeiro? Não. Para teologia, não. E foi um complicador aquele dia, porque quando eu cheguei em casa para almoçar não tinha almoço. A minha mãe ficou como uma greve de fome durante dias, teve que parar no hospital. Quando ela, ainda não aceitando esse processo,
Eu mesmo assim segui em frente, como foi difícil, nunca desobedeci, mas ali estava um dilema entre aquilo que era de Deus para mim e aquilo que era da minha família para mim. E eu me lembro que eu fui para o Rio de Janeiro e a minha mãe ficou uma semana, a primeira semana todinha no hospital. E eu não voltei naquela semana. Falava com meu pai todos os dias, procurava saber como é que ela estava no hospital. Mas na segunda semana, ela viu que eu não tinha voltado, acho que ela melhorou. O médico liberou, ela foi para casa. E no dia 19 de agosto daquele ano, praticamente 5 meses depois dessa viagem, já de morar no Rio de Janeiro, eu recebo o primeiro abraço, o primeiro beijo da minha mãe, da minha história. O primeiro. E um pedido de perdão pela sua forma egoísta de desejar que eu continuasse com ela ou na sequência da vida próximo dela e do meu pai até a morte deles. Ela já era cristã, ela já tinha se convertido, ela era membro de uma igreja batista, ela caminhava comigo na fé, mas ela não admitiu o chamado, porque ela não admitia a possibilidade que o seu filho, mais um filho, porque o mais velho já estava no campo missionário, pudesse também se distanciar dela. E Deus me deu a honra dos seus últimos 6 anos de vida para poder pastoreá-la como minha ovelha. A dinâmica era, naquela época, eu faço a vontade da minha mãe ou faço a vontade de Deus? O meu pai dizia, siga sempre a vontade de Deus, mesmo que contraria a minha ou sua mãe. Mas é difícil contrariar pais. O meu dilema não é nada diante dos dilemas dos asiáticos. Porque não está apenas a referência de um ou de outro, está a referência de ambos, os pais, os avós, a ancestralidade, os quais sempre receberam a informação de honrar, vivos ou mortos. E não estabelecer o segmento disso era uma forma de renegar o valor destes pais, o valor não só da cultura, mas da referência do valor da família para estes filhos. Mas quando o primeiro lugar é de Deus, quando a referência primária sobre a vida é Deus, se torna possível alguns dilemas a serem enfrentados e vencidos com a graça de Deus. Eu queria convidar você a abrir um texto da Bíblia que nós vamos meditar juntos nessa noite. Se encontra em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Nós poderíamos ler todo o contexto, porque é lindíssimo esse texto. Mas a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8, de forma específica, nos diz assim, 8 e 9. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Podemos ler o versículo 10? Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nele há serão descobertas. Podemos ler o versículo 11. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando, esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo, e os elementos ardendo derreterão. Podemos ler o versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Você consegue entender esses versículos? Que texto pesado é esse?
A relação do que Pedro aqui diz para a igreja daquele tempo e para a igreja hoje tem o mesmo sentido. Aqui não está um dilema apenas de uma decisão pessoal no enfrentamento de uma proposta coletiva, de uma tradição de família ou de uma referência cultural. Aqui está um propósito de vida, vivência em Cristo, com Cristo, para Cristo, em todas as situações e circunstâncias da nossa vida. Aqui está um retrato daquilo que é passageiro para aquilo que é eterno, daquilo que é provisório para aquilo que é definitivo, daquilo que está presente, que vai acontecer com uma promessa de Deus, como sempre ocorre, porque o que Deus promete, Ele cumpre sobre nós. E aqui estão as referências dos nossos valores primários: Deus, Deus e Deus. Por isso, o versículo 8 retrata a temporalidade em diferença, em oposição à eternidade. E o versículo 9 fala sobre inquietações que estão presentes nessa temporalidade nossa, que são embutidas de juízos e valores, os quais nós não devemos tê-los como referência para nós, impedindo as nossas decisões e escolhas. Porque o versículo 9 diz que o Senhor não retarda a sua promessa, Ele cumpre no seu devido tempo. Nós aqui somos agoniados demais, estressados demais, ansiosos demais e queremos que as coisas ocorram para ontem e não esperamos o tempo certo para que cada coisa aconteça. Os nossos pais não tiveram oportunidade de viver a experiência com Cristo, beleza, mas nós estamos tendo essa oportunidade, amém. Os nossos filhos podem ter essa oportunidade, amém. A relação não é o passado até aqui. Se os meus pais, os meus avós não tiveram oportunidade de alcançar a Jesus Cristo, que pena que não tiveram, mas nós estamos tendo, e nós podemos mudar as nossas gerações, e nós podemos mudar o nosso futuro, nós podemos mudar a partir de nós, aqueles que ainda não tiveram essa experiência, essa referência com Cristo. Vai ser difícil considerar, por exemplo, não ter os meus avós, não sei, ao céu. A probabilidade de não tê-los é maior do que a probabilidade. Mas a probabilidade de ter os meus pais é muito maior do que não tê-los, porque eles tiveram uma decisão e vivenciaram essa decisão, e eu testemunhei essa virada de vida, essa proposta de vida, essa presença de Deus nas suas vidas. É lamentável que os meus avós que tiveram oportunidade não tiveram talvez a entrega e a resposta que deveriam dar. Mas luto para que a minha vida, minha esposa e os meus filhos mantenham não uma tradição, mas a sua decisão pessoal, continuem buscando e vivendo por Cristo, para sempre. Quando nós pensamos nesse ângulo asiático, nós pensamos nesses dilemas, nessas dificuldades que os perturbam. É diferente de nós aqui que somos mais ou menos levados a honrar pelo valor bíblico, talvez cristão, os nossos pais, mas quando nós precisamos tomar uma decisão, e seja ela com embasamento e chamamento de Deus ou não, a gente pensa mais em nós do que os nossos pais. E é por isso que muitas vezes nós tomamos decisões descentradas e acabamos criando caminhos errados e destituímos oportunidade de viver mais e viver também com qualidade aqui na terra. Mas o princípio que nos leva nessa noite ao entendimento há uma promessa de Deus para todos nós, no mundo, não apenas para os brasileiros, sul-americanos, americanos, mas para todos os habitantes da terra, inclusive os asiáticos, inclusive os europeus. E aí o versículo 9 continua dizendo: ainda que alguns a considerem demorada essa promessa de Deus, Deus vai cumprir com essa promessa. E o texto continua dizendo: porque Ele é paciente convosco, e Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Nós não temos como voltar o tempo e refazer o que não se foi feito, mas nós podemos hoje ajustar o nosso tempo e fazer diferença sobre aqueles que estão à nossa frente. A culpa lá na Ásia de não alcançarem e viverem
mais tempo ou em mais referências e ciclos de gerações, não são dos próprios asiáticos, mas são nossas. São nossas as culpas. Porque quantos missionários nós temos hoje na Ásia? Quantos missionários nós oramos lá na Ásia? Quanto nós temos feito pela Ásia? Muito pouco. Onde se concentra a maior parte da população, nós estamos distantes. Geograficamente, milhares e milhares de quilômetros, mas friamente também o nosso coração não está lá. E diante disso, nós vemos não só os desafios que ocorrem por lá, a dura realidade que eles enfrentam por lá, mas a nossa omissão ao longo de muitos anos. Eu me batizei em 1985. Eu não sei o ano que você se batizou. Me batizei com decisão sincera por Cristo. Mas o que eu fiz de 1985, 26 de maio de 1985 para cá? Pela Ásia? Muito pouco. Como eu quero mudar um continente, ou como eu quero mudar países no centro, principalmente no leste da Ásia, se eu tenho feito pouco, ou praticamente nada? Como eu posso desejar que eles vivam a compaixão, se eu não tenho sido cheio de compaixão para com eles? Está demorando porque eu estou retardando. Está demorando não porque Deus não vai cumprir a promessa. Ele já está cumprindo a sua promessa, mas eu ainda não estou no andamento, na sincronia desse chamamento de Deus, porque eu digo, eu como igreja preciso me preocupar com os que estão aqui à volta. A igreja existe para a sua comunidade imediata. O meu objetivo é alcançar as pessoas da minha rua, do meu condomínio, do meu bairro, do meu município. Ok, é verdade. Mas nós também temos que alcançar o nosso estado. Tudo bem. Mas nós também somos responsáveis para alcançar a nossa região dentro do Brasil, e nós somos responsáveis para alcançar todo o Brasil, e a América do Sul, e toda a América, e nós somos responsáveis para conseguir alcançar toda a Europa, e toda a Ásia, toda a Oceania, e toda a África, porque a Bíblia diz muito claramente no livro de Atos, que nós precisamos começar com aqui, que seria a nossa Jerusalém, a nossa Judéia, a nossa Samaria, e até os confins da terra. Mas onde nós pensamos que devemos fazer o nosso trabalho? Somente aqui. Como ir para a Ásia? Como viver na Ásia? Como estabelecer direcionamentos na Ásia? Recentemente eu estava falando numa mensagem sobre Bismarck, um craque que jogou no Vasco. Naquela época tinha esses craques. E o Bismarck se converteu a Cristo na primeira igreja batista ali em São Gonçalo, junto com o pastor Mauro Israel Moreira. Em uma das mensagens do pastor Mauro Israel, o Bismarck foi lá na frente, entregando a sua vida para o Senhor. E ele chegou para o pastor Mauro e disse: pastor, eu vou deixar de jogar futebol. Ele estava no auge no Vasco, porque eu quero fazer alguma coisa para os campos missionários. E como muito bem usado sempre a sua vida, a sua história, o pastor Mauro disse: você já é um missionário, e se Deus tem te chamado para trabalhar para fora, você tem a melhor instrumentalidade para poder chegar e fazer diferença onde você for, que é o futebol, que é a sua fé, que é o desejo de servir o Senhor. O Bismarck foi para o Japão e se tornou um grande ídolo para todo japonês. E ele exerceu o seu ministério em conjunto com o futebol no Japão. E eu não sei te dizer quantas pessoas o Bismarck levou para Cristo, mas posso dizer para você que ele mudou gerações dos dilemas que vivenciavam a respeito da fé budista para aquilo que envolvia a perspectiva da fé cristã. Posso dizer para você que ele cumpriu o ministério dele. Não sei dizer hoje se ele está no Brasil de volta ou se continua no Japão, mas posso dizer para você que ele se tornou um pai espiritual de muitos japoneses.
Hoje, o futebol pode ser ainda direcionado por lá. Hoje, nós temos vários músicos que podem ser direcionados para lá. Porque hoje, muitos grandes músicos, eles não conseguem sobreviver com a sua arte. Eu consigo entender que os músicos e os artistas cristãos conseguem sobreviver porque eles não dependem da cocaína ou não dependem de qualquer outra droga. Eles só dependem de Deus, a suficiência das suas vidas. E por isso não precisam extravasar no consumo de drogas para poderem tocar ou viver diferença ou administrar esse senso louco do artista que está na sua exposição, que está na sua referência de produzir coisas diferentes demais, que normalmente poucos conseguem. Você conhece pessoas que lidam com música, com arte, e que você olha e diz, essas pessoas produzem muito, são riquíssimos, mas eles não conseguem administrar os contextos de suas vidas, parece que são autistas, parece que são em alguns momentos loucos, parecem que não conseguem administrar relacionamentos, porque eles pensam de forma extrema sobre a arte. Mas estes que têm um valor cristão, não morrem. Como ontem, ali na Colômbia, um grande baterista. Não morrem por causa das drogas, não morrem por causa dos seus limites, naquilo que é impresso nas suas histórias, nas suas jornadas. Pelo contrário, essas pessoas vivem e multiplicam a vida. E diante disso, nós precisamos entender que essa proposta de Deus, de gerar vida e multiplicar a vida, não é uma proposta apenas para um ou outro, num dado momento, mas para todos nós, em todos os momentos, em todas as circunstâncias que nós formos fazer. Nós somos propagadores de vida, e não vida terrena, não uma vida boa por aqui, mas uma vida eterna, uma vida com o Senhor. Nós estamos sendo responsáveis pelo retardo de uma promessa de Deus. Nós somos responsáveis pela vida dos asiáticos que estão morrendo sem Deus. Eu e você somos responsáveis hoje pela quantidade de pessoas que morrem hoje sem Cristo. Deus vai cobrar isso de nós, pela nossa apatia, pela nossa passividade, por aquilo que está presente naquilo que nós vivemos, que nós somos. A gente precisa acordar. Nós precisamos hoje ser resposta de Deus para os continentes, países, para as pessoas aí fora. E é por isso que no versículo de número 9 diz que Deus é paciente conosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Se a salvação vem pelo ouvir a palavra de Deus, no ato de decisão a partir dessa palavra de Deus, como ouvirão se nós não estivermos na brecha, se nós não formos respostas, se nós não estivermos ali para poder multiplicar essa ação de Deus? O versículo 10 diz que o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus passarão, um grande estrondo, os elementos queimantes se dissolverão em a terra, e as obras que nele há serão descobertas. Vai ser uma coisa grandiosa demais, mas não sabemos quanto tempo ainda vai se ter para que isso ocorra. O versículo 11 diz: se todas essas coisas serão assim, destruídas, que tipo de pessoa deveis ser? Pessoas que se aprisionam a essas coisas materiais? Eu não vou pedir para você levantar a mão aqui, porque eu tenho quase que absoluta certeza que todos viram imagens da Ucrânia, depois do ataque russo. E várias imagens comparativas, no antes e depois. Vida normal e o que aconteceu depois que a bomba caiu naquele lugar. Você acha que as pessoas na Ucrânia são diferentes de nós? Você acha que as pessoas na Ucrânia merecem passar pelo que estão passando? Se a gente pudesse não entrar no mérito da questão política, mas, vamos dizer, por um mérito apenas vaidoso, pessoal,
dessa proposta de poder que há no ser humano e que está presente nos líderes mundiais, você vê as consequências que o povo paga, as pessoas pagam, por esse envaidecimento, esse empoderamento de pessoas no mundo, que não olha para o outro como pessoa, ele só se vê como pessoa, mas não consegue ver o outro como pessoa, vê como coisa. Independente da quantidade de mortes, independentemente da quantidade de famílias sendo destruídas, histórias sendo desfeitas, a pessoa continua empoderada no seu domínio. E aí você vê uma pessoa com o seu apartamento totalmente destruído, e o seu piano lá mais ou menos, ela tocando piano nessa casa destruída. E você consegue ver pessoas que estão ali olhando ao entorno daquilo que era o seu cotidiano e não consegue mais identificar cor naquilo que tinha cor, não consegue identificar mais móvel naquilo que tinham móveis, não consegue ter mais relacionamento naquilo que tinha ir e vir de pessoas. E o que tem diferente de nós da Ucrânia? Porque alguém não se interessou em fazer alguma coisa no nosso país. E a grande questão nossa é que se acontecesse isso, e você tivesse que sair de casa com uma bolsa, uma mochila, o que você colocaria dentro da sua bolsa, da sua mochila? O que você tiraria do armário, das gavetas, da sua casa, para você levar? Entendendo que possivelmente você nunca mais vai ver aquelas roupas, aquelas coisas, aqueles móveis, a estrutura da sua casa. O texto é interessante porque ele diz assim: que tipo de pessoa você deve ser quando você entende a temporalidade dessa vida, quando você entende que nada aqui na terra vai subsistir após a vinda de Cristo? O que é mais importante? Essas coisas que nós estamos dando tanto valor ou Deus? Essas coisas que nós tanto queremos ou a oportunidade de levar o Evangelho de Cristo a todas as nações? Só existe uma forma: viver a compaixão. Só existe uma resposta: viver a compaixão. Porque quando eu vivo a compaixão, eu desprendo das coisas materiais. Não que eu não possa tê-las, mas eu não vou dar amor a elas. E eu não vou dar foco a elas. Porque quando eu faço isso, eu destituo a beleza da vida, dos relacionamentos. Eu destituo a oportunidade da graciosidade de Deus naquilo que eu sou e naquilo que eu faço. Nós estamos tão preocupados com a nossa vida, o nosso futuro, que no nosso programa, na nossa proposta, no nosso orçamento, só estamos nós ali como alvo. Só estamos nós. Aquilo que é meu, aquilo que é do meu filho, aquilo que é para o meu futuro, ou para o futuro da minha família, mas não tem nada sobre o futuro das gerações, não tem nada sobre o futuro das nações, não existe nada sobre o futuro de missões, não existe nada para o futuro desse ciclo contínuo do corpo de Cristo sobre toda a face da terra, porque eu penso em mim e penso nos meus apenas. Eu devo pensar em mim, eu devo pensar nos meus, mas eu também preciso pensar no meu próximo. Mas eu não consigo porque eu não tenho compaixão, e por isso eu não aplico a compaixão, e é por isso que a minha vivência de compaixão é zerada. Que tipo de pessoa você tem que ser? Materialista? Ou você precisa valorizar e trabalhar a espiritualidade? O versículo 10 continua, eu quero concluir, dizendo que nessa perspectiva, versículo 11, que tipo de pessoa você deve ser? Você deve ser pessoa que vive em santidade, que vive em piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. E por causa desse dia os céus se dissolverão pelo fogo, os elementos ardendo derreterão. Sabe por quê? Porque nós, segundo a promessa de Deus, aguardamos os novos céus e a nova terra, nos quais vai habitar toda a justiça. Isso é uma realidade para você? Isso é uma realidade para o seu amanhã? Isso é uma realidade para o ano de 2022?
Isso é uma realidade para aquilo que você pode colocar como alvo, como meta, como objetivo para o seu futuro? Como viver a compaixão se não temos compaixão? Se não entendemos a compaixão? Se nós não somos sensibilizados pela compaixão? Irmãos, eu quero fechar aqui dizendo para você que ou você assume o seu compromisso de vida, entendendo a prioridade que é Deus e as coisas dos céus e as coisas de Deus, ou você assume prioridade com a sua família. Esses dois valores são insubstituíveis e são nessa ordem: Deus e família. E aí você pode colocar a igreja, o reino de Deus, ou o corpo de Cristo, como terceiro aspecto de valor, e você pode acrescer a partir daí o que você quiser. Mas se tem duas pernas, é Deus e a família. Se você vive um tripé de base, então tem que ser Deus, sua família e o corpo de Cristo. Eu não penso igreja, denominação, aspecto físico, eu penso aspecto espiritual. É o envolvimento do seu dom, do seu ministério, é o exercício do propósito de Deus. E os três estão ligados a um só: o entendimento do que Deus espera e propõe para mim e para você. Em 1988 eu fiz uma decisão. E desde 1988 eu vivo sobre essa decisão de fazer cumprir o propósito de Deus na minha vida missionária, na minha vida pastoral. Não me arrependo dos anos vividos ou da história constituída. Queria fazer e ser mais, não consigo, tenho limites. Gostaria de ter mais horas nos dias, ou mais dias na minha semana, ou mais dias no meu mês, mas não consigo. Mas nessa noite eu consigo falar para o seu coração: eu e você estamos enrolados, enroscados pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade. Eu e você estamos enrolados, enroscados, porque pensamos somente em nós, nos esquecemos do nosso próximo. Nós estamos enrolados, enroscados, porque nos nossos planos, nas nossas metas, só aparece o nosso nome e da nossa família. Não aparecem outros, os asiáticos, o do leste da Ásia. Não aparece. Por quê? Porque onde estiver o nosso coração vai estar o nosso tesouro, onde estiver o nosso tesouro vai estar o nosso coração. O que é mais importante para mim? O que é mais importante para o meu futuro? Aonde eu devo colocar todas as minhas fichas? Aonde eu tenho que investir toda a minha vida? É isso que está sendo, e é isso que vai continuar sendo. Não vamos mudar. A cada 3 jovens, 2 deixarão definitivamente a fé cristã nessa geração. E a gente diz: uau! Nós somos culpados disso. Porque na ordem de valor entre Deus e depois família, nós não colocamos senso de responsabilidade e compromisso para isso. E nós precisamos assumir esse compromisso. Porque a partir da nossa vida, da nossa família, salvos em Cristo, nós podemos alcançar outras pessoas. Mas nós estamos tão apáticos, que nós temos dificuldade até de saber se seremos salvos ou não, e de alguma forma torcemos para que a nossa família também seja salva. Nós não nos confrontamos frente à fé, não nos permitimos ser confrontados perante a fé, e nós não confrontamos os nossos perante a fé. Nós não trabalhamos dentro de casa para que todos tenham essa certeza de salvação, e é por isso a nossa apatia para fora. É por isso que nós dizemos que nós não precisamos envolver mais missões, precisamos focar aqui, que há muitas pessoas aqui que precisam de Cristo, e isso é um fato. Há muitas pessoas dentro da sua casa que precisam de Cristo, e isso é um fato. E há talvez, possivelmente, você mesmo que precisa de Cristo, porque você ainda não aceitou a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Você apenas tem Ele como um Deus que você conhece, que você respeita, mas que você não obedece. E essa é uma relação de verdade. Sabe por quê? Porque essa relação de verdade que está fazendo parte da nossa história agora, é real.
Eu e você somos responsáveis por isso. Mas até quando nós vamos ser esse tipo de pessoa? Que vamos valorizar o que vai ser destruído, que vamos focar naquilo que vai ser destruído. Quando é que a gente vai acordar que nós estamos apenas como passageiros aqui, peregrinos aqui, de que nada dessas coisas representarão de fato a nossa terra, a nossa casa, o nosso futuro eterno? Nada. Daqui a 100 anos, não vai fazer diferença para você se você andou com um carro do último tipo, ou se você andou de bicicleta, ou se nem bicicleta você teve. Daqui a 100 anos não vai fazer diferença para você isso. Daqui a 100 anos não vai fazer diferença se você morou numa casa top, toda mobiliada, fantástica, toda moderna, conectada, ou se você teve dificuldade para pagar o seu aluguel onde você mora. Mas daqui a 100 anos vai fazer diferença sim se você teve Cristo como Senhor e Salvador na sua vida, porque daqui a 100 anos possivelmente você não vai existir. E daqui a 100 anos, se você não existir entre nós, como pessoa, você vai existir como ser. E como ser, você vai estar ou no céu, ou fadada ao inferno. Vai fazer diferença sim a sua forma de viver hoje com Cristo. E isso não é para amedrontar ou trabalhar de uma forma que enche o nosso coração de ansiedade. Isso é para dizer, realmente, nós hoje precisamos tomar uma decisão que deva fazer diferença para o nosso futuro. E a minha decisão hoje é como Josué, a minha decisão hoje é Cristo. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Independente da sua casa, independente da sua decisão, essa é a minha decisão, essa vai ser a minha posição, e essa vai ser a minha briga, para que eles possam viver todos caminhando na mesma direção. Você quer assumir isso? Ou quem é que vai assumir isso? Eu estava preparando a semana agora, a mensagem de sábado que vem lá para os homens, e eu falei, meu Deus, eu vou chamar uns amigos meus pessoais para irem comigo, ficarem comigo, depois quando eu terminar de pregar, ir embora, porque eu tenho certeza que os homens vão ficar esperando no final do culto lá, para me pegar, porque eu estou chamando eles de tudo menos de homens, estou brincando. E a relação de vivência nossa hoje, meu irmão, precisa ser de acordar. Nós precisamos acordar e assumir o que é nosso de Deus. Enquanto nós não fazemos isso, nós vamos nos perdendo e levando outros à perdição. Vamos orar? Senhor, há algo comum que nós temos pedido no final das mensagens desses últimos tempos aqui. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, Pai, porque está difícil demais. Está difícil encarar essa realidade que nós vivemos. Está difícil ser confrontado nessa realidade que nós vivemos. Está difícil nos manter confortáveis nessa realidade que nós vivemos. Está difícil. Porque não dá para colocar a cabeça no travesseiro e descansar, sabendo que há milhões de pessoas, bilhões de pessoas que ainda precisam ouvir do Senhor. E eu estou preocupado no meu dia de amanhã, e eu estou preocupado nas minhas coisinhas. Senhor, tem misericórdia, porque essas coisinhas vão ser queimadas, destruídas, desfeitas. A minha vida é importante, a minha família é importante, o meu próximo é importante, o ser humano é importante. Senhor, onde está no nível de valores da minha vida o ser humano, a relação humana? Aonde está missões? Aonde está viver e poder praticar o Teu reino, Senhor? Tem misericórdia, Pai, tem misericórdia de nós, porque nós estamos refazendo os nossos orçamentos, os nossos planos, mas nós não estamos colocando o Senhor como prioridade para tudo que somos e fazemos. Tem misericórdia, Pai, de nós. Que tipo de pessoa nós temos sido? Olhando e sabendo de um Deus atemporal, eterno, mas cobrando de um Deus que é assim, para ser um Deus terreno, temporal, como nós somos. Que tipo de pessoas nós somos?
retardando a tua vinda e não assumindo o compromisso de levar às nações a compaixão de Cristo, o amor de Cristo, a paz de Cristo. Nós somos responsáveis, sim, pelo que está acontecendo na Ucrânia, porque nós não fizemos diferença ainda suficientemente na Rússia. E nós somos responsáveis, sim, por tantas mazelas no mundo, porque nós não temos levado o Senhor Jesus Cristo como Rei soberano sobre as nações. Porque a nossa dificuldade, Senhor, a nossa dificuldade é porque o Senhor não tem sido Rei soberano sobre as nossas vidas pessoais. Se não são assim aqui para nós, como desejar que sejam para os outros ali e acolá. Tenha misericórdia de nós, Senhor, porque nós não queremos apenas numa campanha de missões pensar sobre o leste asiático. Nós queremos, ó Deus, neste tempo pensar e a partir deste tempo continuar pensando e agindo para todas as pessoas no mundo. Dos dilemas que enfrentam, das circunstâncias que passam, a oportunidade que nós temos nas mãos de ser o que somos pela graça de Deus e fazer o que fazemos pela graça de Deus, contagiando compaixão ao mundo inteiro, revelando a grandeza de Deus em homens e mulheres, pais e mães, filhos e filhas, irmãos e irmãs, unindo o que as igrejas separam, formando um só corpo, ao invés de uma referência tribal, denominacional. Nós queremos nessa noite, Senhor, entender que somos um só rebanho do Senhor, somos uma só alma, retratamos uma referência corpórea do Senhor aqui na terra. A tua presença é dignificada e deva ser dignificada por cada um de nós. Por isso, nos leve a desprender dessas coisas de desvalor que não são prioritárias e nos leve cada dia mais a viver para a glória do Senhor. Ajude-nos a entender essa realidade, dura realidade, e fazer com que aconteça respostas saudáveis e abençoadoras entre nós e a partir de nós. Nós assim oramos, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.